Shabbat Shalom a todos. Queridos, vamos estudar a Parashá de hoje. Então, a nossa porção de hoje, porção Kitetsê, está em Devarim, Deuteronômio, a partir do capítulo 21, verso 10 a 25, 19. É uma porção riquíssima, conforme o Evandro já contou agora há pouco, tem 74 mitzvot, ou seja, impossível, se eu cuidar de cada uma aí em um minuto, que é impossível, eu demorarei 74 minutos. E aí eu já estou vendo o relógio apontando, já estou vendo a minha esposa ali preocupada com o horário. Então, de fato, é muito conteúdo. E aí eu vou remeter os irmãos ao estudo que foi feito no ano passado, para achar que está gravado, está no YouTube, tá? Que eu abordei de um modo geral, nós passamos por todos os pontos. Inclusive hoje eu a revi, 1h e 48 minutos, e tem uma passagem por cada ponto. Então eu remeto os irmãos a esse estudo, tá? Para que tomem conhecimento aí, em geral, de todo o conteúdo, e eu vou focar especificamente num ponto, sem me furtar, obviamente, a eventuais questionamentos acerca de qualquer ponto. Tá? Ou seja, os irmãos têm plena liberdade de questionar qualquer ponto que esteja dentro da Parashá e que, eventualmente, eu não tocar nele por tratar de um assunto específico. E eu, enquanto orava ao Eterno acerca de qual ponto eu deveria focar, foi esse que o Eterno colocou no meu coração, e a partir do momento que eu comecei a ler, eu fiquei muito em paz para falar disso, e é exatamente também pela exiguidade do tempo. Não há como, é muita coisa, mas, volto a dizer, independentemente do horário, nós podemos finalizar aqui o estudo deste ponto, e independentemente ficarmos ali, enquanto houver questionamento, a gente está aqui para esclarecer. Tá? Podemos fazer uma discussão à parte de todo o conteúdo da Parashá sem problema. A questão é que, se nós formos tratar de todo ele no curto espaço de tempo, na verdade eu não vou conseguir, e vai abastecer demais, o que pode se tornar cansativo. Eu gostaria de começar por uma leitura do texto de Isaías 48, versos 17 e 18. Por gentileza, abram em Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18, e prestem atenção nesta profecia, o que está sendo dito. O tema, gente, o que eu vou focar aqui hoje é jugo desigual. Jugo desigual. Não vou tratar apenas no âmbito do casamento, mas jugo desigual como um todo, pegando inclusive princípios, preceitos da Parashá. Por exemplo, por que é proibido, por que a Torá nos proíbe misturar lã e linho, por que nos proíbe de colocar um cavalo e um boi na mesma junta. Isso tem a ver com o jugo desigual, e é o que nós vamos pontuar aqui hoje. Então, Isaías 48, eu vou ler, depois o Eugênio vai ler na versão dele. Isaías 48, versos 17 e 18, diz assim: assim diz Adonai, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou Adonai, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, gente, só o Eterno nos guia pelo caminho que devemos andar. Só Ele nos apresenta uma doutrina que nos é útil, que ela é absoluta, aquilo que nós estávamos comentando. A segurança de servirmos ao Eterno está no absoluto da sua palavra. Está em poder confiar que Ele é invariável, nele não há sombra ou variação de mudança. O sim dele é sim, o não dele é não. Então isso nos traz o quê? Isso nos traz segurança. Então, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Santo de Israel, Ele é o nosso Deus, que nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. Olha o verso 18: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, às minhas mitzvot. Então, veja bem,
olhe o que está acontecendo no mundo e no nosso país, e vê qual que é a conclusão, numa simples leitura, numa superficial leitura deste verso. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Olha aí. Ou seja, se nós estamos enfrentando intempéries, com rios e mares bravios, é por conta da nossa desobediência, é por conta da nossa independência. E o Eterno diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e pedir, ele larga o céu e vem aqui nos socorrer. Mas tudo isso está acontecendo por quê? É exatamente por causa do desvio. Todas, de um modo geral, as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber do Criador, não querem saber do Todo-Poderoso, do Altíssimo, não querem se submeter a uma autoridade. Tudo se resume nisso. Rebeldia, rebelião, é não querer se submeter a nenhum tipo de autoridade. E o princípio basilar das Escrituras é exatamente esse: aquele que não se submete a uma autoridade que o Eterno instituiu, vai obedecer o próprio Eterno? Nunca, exatamente isso. Infelizmente a expressão é essa, nunca. E nós começamos por onde? Começamos pela nossa própria casa. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e sejam longos os teus dias na terra que Adonai teu Deus te dá. Então, o primeiro princípio de cada um de nós aqui é ensinar os nossos filhos a nos honrar, e em contrapartida, e por óbvio, nós também honrarmos os nossos progenitores. Para quem tem a felicidade de ter os dois, ou se tem um, honrem agora, enquanto é tempo, porque depois que partir, não precisa mais. A memória jaz aí no esquecimento, e aí é só mesmo uma prestação de contas futura. Então é um princípio elementar de autoridade. E se nós ensinamos os nossos filhos a nos obedecer, a nos honrar, e a forma de nos honrar é submeter, está contida na submissão. Se nós ensinamos os nossos filhos a nos submeter, eles entenderão o princípio de autoridade, respeitarão outras autoridades instituídas e respeitarão aí o próprio Eterno, o próprio Criador. E nós temos essa missão de ensinar aos nossos filhos a depender, a criar essa dependência com o Eterno. Eugênio, por favor. Assim diz Adonai, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Adonai, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Nós teremos paz como águas tranquilas de um rio, e a nossa justiça como ondas do mar. Justiça, gente, toda vez que fala em justiça, se refere especificamente, exclusivamente às leis contidas na instrução do Eterno. Ali está contida a verdadeira justiça. Nós estudamos na semana passada, para a Shoftim, que fala exatamente sobre isso. Enquanto o mundo está aí se perdendo em valores, nós estamos firmes em valores absolutos, valores da família, valores morais, valores aí de obediência a autoridades, de respeito, de luta pela vida, enfim, dos valores mais caros, porque nós sabemos que o Altíssimo, o nosso Criador, criou todas as coisas para o nosso deleite, criou todas as coisas dentro de uma determinada ordem que não pode ser subvertida. E todo aquele que se insurgir contra essa ordem pagará muito caro por essa insurgência.
né? Conforme já disse, isso se revela um ato de extrema rebeldia, né? E que o Eterno tem misericórdia de nós aí no meio de tanta imundícia, de tanto desvio, desvirtuamento da vontade perfeita dele, e nos dê livramento mesmo, né? Para que os males destinados a esses rebeldes não nos atinjam, não venham a nos prejudicar. Então, queridos, capítulo 21 de Deuteronômio, a partir do verso 10. Kitetse, quando saíres, é a tradução de Kitetse, o nome da paraxá. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, Adonai teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos. E aí vem aquela questão da mulher, não é? Aquele episódio da mulher, na fragilidade da guerra, longe de casa, frágil, geralmente por muito tempo, vem aí o engano dos olhos. Porque qual é o princípio? O princípio é que nós não devemos nos unir em julgo desigual. Este é o princípio. Essa é a máxima. Então essa é a máxima. Opa, julgo desigual, nem pensar. E aí uma pessoa está numa guerra contra os inimigos, e as mulheres, que são, por consequência, também inimigas, né, elas se valem da beleza e de outros atributos para fisgar, né, para cativar aquele soldado que está ali vulnerável, dentro de um plano de ação do próprio Eterno, né? E aí ele se vê nessa situação de se apaixonar por aquela mulher. Bom, isso não deveria acontecer, mas como o Eterno conhece a nossa natureza, se acontecer e quando acontecer, tem aqui os requisitos a serem cumpridos para que efetivamente seja comprovado se ele está ali num devaneio, né, numa simples aparência, ou se de fato ele se apaixonou, se não é algo momentâneo, né? E aí vem dando todos os requisitos. Como eu disse, eu não vou me deter nesses requisitos agora, apesar de me colocar, como já disse, à disposição para discuti-los lá na frente. Vem a questão aí do direito do primogênito. Quando isso acontece, se for o caso de acumular aí 2 esposas, também não é o padrão, volto a dizer, são exceções, né? E aí tem o que fazer também nessa situação do primogênito, se nasce uma criança, nessa situação, como proceder, né? Vem aí, gente, a partir do verso 18, acerca dos filhos desobedientes. Vejam o princípio que está contido na palavra. É um princípio sobremodo difícil para qualquer pai. Agora imagine a situação, né? E nós, como eu tenho dito aqui constantemente, nós fomos educados numa cultura helênica, numa cultura romana, greco-romana, de supervalorizar a família. Não que ela não tenha que ser valorizada, é claro, tem que ser valorizada, mas qual é o princípio maior? O Eterno acima de todas as coisas. O nosso amor ao Eterno acima de todas as coisas. E não são raras as pessoas que invertem essa ordem. Tem pessoas que declaram, eu já ouvi isso, com o meu ouvido, eu já ouvi pessoas dizendo, eu mencionei isso na paraxá passada, que renuncia a tudo, mas não renuncia a esposa, que renuncia a tudo, mas não renuncia os filhos. E aí Yeshua, no Lucas 14:33 diz: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso, gente, é claro que não significa que nós estamos desprezando aquilo que o Eterno nos dá, nem nada disso. É só uma questão de ordem. Qual é a ordem? Qual é a prioridade? A prioridade é o Eterno. Por isso que Yeshua disse textualmente: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então Ele em primeiro lugar. E aí, é claro, com esse princípio muito bem moldado, aí sim nós teremos clareza para distinguir as demais situações.
E aí, em se tratando de filhos, não é? Nós sabemos que os nossos filhos mexem com as cordinhas do nosso coração, né? Eles brincam com o nosso coração e nós gostamos disso, porque nós gostamos de vê-los dependentes de nós, né? Esboçando qualquer reação de amor, de carinho, de gratidão. Nós gostamos disso. Agora, o que tem que ficar claro é que, nada obstante esse amor, né, e o nosso amor por ele se traduz também no caminho, no ensino, né, do caminho do amor ao eterno. Colocar os nossos filhos com os olhos direcionados ao eterno, a depender do eterno. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir, né, em relação ao meu próprio filho. Às vezes ele me pedia uma coisa material, e Maria Lúcia, que era mestre de fazer isso, né? Você já orou, Augusto? Você já orou? Então vai orar. Não, mas eu estou querendo um computador, um telefone, enfim, uma coisa. Peça a Deus. Ele é que é o provedor, ele é quem nos dá, de onde vem toda a provisão. E aí, quando nós paramos para pensar nisso, gente, é exatamente assim. Né? Porque se não fosse o eterno, ai de nós. Né? O nosso trabalho, quem nos dá é o eterno. Né? Então, a nossa provisão vem do alto, ela não vem da força do nosso braço. Né? O eterno nos capacita, mas ele é quem nos dá todas as coisas. E acerca disso, gente, eu louvo pela vida de quem optou por guardar o Shabat em detrimento de uma renda do próprio dia. Não é? Porque sabemos que não é fácil. Sabemos que tem pessoas aqui dentro que estão lutando para que isso chegue logo. Né? Que querem se libertar desse jugo romano, né? Desse jugo contrário à vontade do Eterno. Glória a Deus por aqueles que já conseguiram, e que o Eterno tenha misericórdia de todos, para que todos possam guardar o Shabat na liberdade contida na própria palavra. Sabedores de que estão fazendo isso para o Eterno. Isso é uma declaração, gente, de dependência. Isso é uma declaração de amor para com o Eterno. Independentemente das circunstâncias, eu confio que o Eterno suprirá todas as minhas necessidades. Amém. E a partir desse momento, gente, nós temos princípios e promessas, de que Ele nos coloca como cabeça e não por cauda. Eu digo que o povo de Deus, o povo dele, é empreendedor nato. Empreendedor nato. Busca a independência econômica e financeira em atividades que não estão vinculadas com o mundo, no que toca a pressão de dias e horas. É claro que todo o nosso comércio, tudo aquilo que fazemos para todas as pessoas, sejam os da fé ou sejam as outras pessoas. O nosso trabalho acaba atingindo a todos, e nós precisamos de todos, até para que nós possamos cumprir a nossa missão, de quando estivermos relacionando no nosso trabalho com pessoas que não conhecem esse precioso caminho, poder, com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa pregação, trazer essas pessoas, quem sabe aí é um caminho de dependência e obediência ao Eterno. Então, aqueles que ainda não conseguiram, que se mantenham firmes em oração, estamos também orando por isso, sabemos aí que é uma luta, é um dilema, porque vem a questão aí da subsistência, do pão que temos que levar para a nossa mesa, para a nossa casa, mas muito mais importante, gente, muito mais importante é a dependência para com o Eterno. Nós damos um passo de fé. Não é abre o mar que eu atravesso, piso o mar que eu vou abrir. Então, o primeiro passo de fé, ele é nosso. Nós damos esse passo de fé, porque as promessas do Eterno estão contidas nas Santas Escrituras. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Então, isso depende muito de nós, muito de nós.
Queridos, abram em Neemias, por gentileza, Neemias 13, 23 a 26. Neemias 13, 23 a 26. Depois de Esdras, Neemias 13, 23 a 26. Vi também naqueles dias que judeus, gente, da tribo de Judá, né? Judeus, o nome hoje judeu, ele abarca toda a nação de Israel, né? Especificamente aqui, judeus da tribo de Judá, tá? De onde ele vem, Yehudá. Yehudá é o nome do Eterno acrescentado do Dalet, tá? Yud Rei Vav Rei tem um Dalet acrescentando que daí Yehudá é onde vem o nome, deriva o nome judeu. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, ou hebraico, né? Mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. Olha Neemias aqui, gente. Neemias e Esdras fizeram aqui um trabalho estupendo de restauração, né? Olha o comportamento de Neemias com o escopo, com o objetivo de chamar à ordem as coisas. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei pelo Eterno, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que o Eterno havia proibido. Tal qual começamos aqui a leitura do capítulo 21, né? Quando saíres, né, não se envolva com mulheres estrangeiras, né? Tem proibição, vedação expressa. E aqui, olha o caminho que tomou. Né? Eles não apenas se uniram, constituíram família, e vejam o desfecho disso. Não dareis mais vossas filhas e seus filhos, não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, olha aqui, gente, o homem mais sábio da terra. O homem mais sábio da terra. Obviamente eu estou falando antes de Yeshua, né? Salomão, olha o que Neemias está dizendo: não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Então, por causa das mulheres estrangeiras, uma vedação expressa: não se ponha em julgo desigual. Cuidado, cuidado. É um terreno perigoso. E nós temos o quê? Nós temos muitos irmãos, muitas pessoas que conhecemos que se dizem servos do Eterno, enveredando por este caminho, sem ouvir ou sem pedir conselho, ignorando instrução, ignorando princípios de autoridade, e enveredam por esse caminho e amargam dores eternas. Entenda-se esse eterno que eu estou dizendo, nesta vida, enquanto ela durar. Né? Enquanto ela durar. Verso 27. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Por favor, 2 Coríntios 6, 14 e 18. Vamos ver o que diz
Shaul Rachalia, lá na Brit Radachá, 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 18. Segundo Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 18. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eugênio, prepare por favor, você essa versão. Que comunhão da luz com trevas? Que harmonia entre Yeshua e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz Adonai, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Adonai, o Todo-Poderoso. Então, a advertência de Paulo acerca de julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual. Eugênio. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templo de um Deus vivente. Como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Adonai, e parem de tocar em coisas impuras, e eu os acolherei. E eu me tornarei pai para vocês, e vocês se tornarão filhos e filhas para mim, diz Adonai, Todo-Poderoso. Amém. Amém. Queridos, de novo, foco no propósito. O Eterno nos fez para sermos semelhantes a Ele. Nos deu um modelo para sermos semelhantes a Yeshua. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento dEle, a perfeita varonilidade, a sermos pessoas perfeitas, à medida da estatura da plenitude dEle. Esse é o propósito. Uma família, muitos filhos, com esse caráter. Com esse caráter, caráter íntegro, reto, dependente, obediente, não longe da rebeldia, longe de querer andar com as próprias pernas, ao contrário, dependendo sempre dessas benditas santas instruções. Voltemos em Esdras, vamos ver o desfecho dessa história. Esdras capítulo 9. Era Neemias, agora é Esdras. Sim. Esdras capítulo 9. Capítulo 9, a partir do verso 1. Vou ler aqui para nós. Acabadas, pois, a oração de Esdras aqui. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, heteus, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ou seja, isso aqui é confiar na própria sabedoria. Os príncipes, os magistrados, os sacerdotes, aqueles que detinham maior conhecimento,
transgrediram. Então, ou seja, não vale o conhecimento sem uma renúncia, sem uma dependência do Eterno. Se continuarmos confiando em nós mesmos, o princípio é esse, gente, conforme eu falei, nós temos um foco, um objetivo, saber qual é a vontade do Eterno. Se nós sabemos, nós nos tornamos dependentes e obedientes em tudo, em toda e qualquer situação. Essa é a única forma de nos protegermos, porque se dermos um passo fora desses princípios, nós vamos cair, fatalmente nós vamos cair. Por quê? Porque a palavra do Eterno ela é eficaz, ela produz todos os efeitos para os quais ela foi instituída, e ela está aqui registrada para o nosso aperfeiçoamento. Ela está aqui registrada para nos conduzir nesse caminho de retidão. Ela nos pega literalmente pela mão e nos conduz como crianças. Há um Pai glorioso, há um Pai que anseia por filhos obedientes. E essa é a única forma que nós temos de agradá-lo. Nós não temos outra. E a partir do momento, vejam bem, o que aconteceu do Éden até hoje, nós estávamos conversando aqui acerca da podridão do mundo, do que está acontecendo no mundo afora. Quer mais consequência perigosas do que essas, de um povo, de várias nações que ignoram o Eterno? Como diz o Rodrigo hoje aí, enquanto um rabino falava aí do que está acontecendo, do ateísmo que tomou conta, e isso é profético, o amor de muitos se esfriaria, isso não acontecerá, essas mazelas mais trágicas não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento, é a falta de amor, é a falta de confiança no Eterno. E nós temos que dar passos práticos, nós precisamos identificar, nós precisamos de ler as Escrituras com um olhar prático. Eu falava com o Evandro essa semana, precisamos extrair das Escrituras aquilo que temos que colocar em prática na nossa vida imediata e urgentemente. Nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Se nós ficarmos presos a filigrãs e coisas de só menos importância, o inimigo vem e nos enlaça. Porque esse é o objetivo, nos tirar do foco principal e nos prender, nos enredar com situações de só menos importância. É claro que toda a Escritura é útil para o ensino. O que eu estou dizendo é que nós temos que rogar por sabedoria, rogar para que recebamos efetivamente o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, para que Ele nos ensine imediata e urgentemente a andarmos de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Eterno. Ao invés de ficarmos titubeando, ao invés de ficarmos cocheando entre dois pensamentos, será que é isso? Será que é aquilo? Opa, eu já sei que é isso. Essa é a grande questão. Nós sabemos o caminho e nós resistimos a esse caminho. Nós existimos. Por que existimos? Porque deixamos o eu falar mais alto. Gente, toda vez que conflitarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, conflitar com a palavra, é hora de dar um basta a essa oposição. Nós temos que nos posicionar espiritualmente frente a essa oposição, e declarar a nossa obediência à santa instrução. Eu quero andar neste caminho. Buscai as veredas antigas, andai por elas, andai nelas. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos. Na Brit Hadashah diz que o Eterno não leva, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Esse tempo já passou para nós. Nós não podemos alegar ignorância. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia. Bom, não sabia porque foi negligente, porque foi rebelde, porque foi omisso, porque foi preguiçoso, porque
ninguém, gente, nenhuma geração, né, antes de nós teve tanto acesso a informações quanto nós. Hoje nós temos o privilégio, a honra de poder ler as Escrituras em qualquer idioma, inclusive no original. Né? E nós temos aqui um grupo que está estudando no hebraico, né, essa originalidade, atestando a boa, perfeita vontade do Eterno. Né? Sabedores de que essa vontade é imutável e que é algo que o próprio Eterno nos deu. Não é algo inventado, criado por homem algum. São palavras do próprio Eterno, inefáveis, do próprio Eterno, com o objetivo de nos conduzir no caminho de retidão, para que um dia nós estejamos naquela fila de Mateus 7, 21, né, que ouvirá: vinde benditos de meu Pai. Lembrando que no contexto de Mateus 7, 21 ali e seguintes, tem aqueles que pensam que ouvirão isso e ouvirão: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Né? Volto a dizer, pessoas dedicadas, pessoas que de algum modo estavam se esforçando para fazer algo, né, e pensando que estavam no caminho certo. Opa, estavam pensando, mas não estavam. Nunca vos conheci. Olha que tristeza. Até Yeshua, em seu nome nós profetizamos, em seu nome, Yeshua. Nós curamos, nós fizemos vários milagres. Muitas vezes eram líderes, né? Porque os líderes normalmente têm essa missão, né? Sim, mas se aplica de um modo geral, né? Hoje nós entendemos, né, aquele verso de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a verdadeira luz. Então, a partir do momento que nós fizemos techuvar, ou fazemos techuvar, e nos inserimos no povo do Eterno, nós nos tornamos o quê? Uma nação sacerdotal. Então nós temos a mesma incumbência, o mesmo papel de Israel. Nós somos israelitas. Somos israelitas. A partir do momento que selamos o nosso compromisso com Ele, nós temos essa incumbência, né, de, como nação sacerdotal, mostrar às pessoas, ou tirar as pessoas das trevas. Né? Sabemos a dificuldade, sabemos, por exemplo, de qualquer quesito que nós vamos falar aí nesse mundo totalmente enviesado, né? Acerca aí do Shabat, acerca da alimentação, acerca do que o nosso corpo é o templo do Espírito, que assim como nós não podemos ingerir, nós não podemos permitir que se ingira, que se coloque em nós nenhuma substância que nos fará mal, né? Não podemos contaminar o nosso corpo com mulheres que estão fora do padrão da nossa fé. Né? Tudo isso por quê? O Eterno, Ele deu essa ordem por que motivo? Né? No sentido, gente, de nos proporcionar a habitação real do Espírito dele. O Espírito dele não habitará num corpo imundo. Né? Para que recebamos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? O nosso corpo tem que estar limpo por dentro e por fora. Né? Isso vale, literalmente, isso vale para o físico e para o espiritual. Isso vale para o pensamento e para as ações. Tudo tem que estar limpo. Né? E nós só vamos conseguir essa pureza, essa limpeza, por meio da obediência e da dependência, seguindo essas santas instruções. Verso 3, do capítulo 9. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Olha o desespero. Esse é o desespero, gente, de quem tem que prestar contas. A coisa é séria. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos quem? Olha aí, gente. Todos, na minha versão, que tremiam das palavras do Deus de Israel. Será que nós trememos quando
vemos aqui, não é? No próprio Shema, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Né? Cuidado que o vosso coração não se engane. Não haverá chuva. Vocês não terão colheita. Vocês podem ser exterminados rapidamente nessa terra. Será que nós trememos quando proferimos essas palavras? Será que isso tem produzido em nós o necessário respeito para com o Eterno, ao ponto de nos curvarmos e nos arrependermos e endireitarmos os nossos caminhos? Esses são questionamentos válidos que cada um de nós, todos, temos que fazer, porque é muito sério. Me assentei atônito, então se ajuntaram a mim todos que tremiam da palavra de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Olha aí, pessoas que sabiam que tinham parte do corpo que estava errando, se ajuntaram ali para que o corpo todo fosse corrigido e não consumido. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. Pus-me de joelhos, estendi as mãos para Adonai, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Olha aqui, gente, palavras de Esdras. Não é nenhuma vergonha nós estarmos confusos e envergonhados. A maior vergonha é nos envergonharmos de falar essas palavras. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, ó meu Deus, porque as nossas iniquidades, olha ele se pondo aqui como membro do corpo, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Alguma semelhança, gente, com o que nós estamos passando? Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte de Adonai, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos. Olha aí, gente. Para nos alumiar os olhos, ó maravilhoso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Adonai, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus santos servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomarei para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor desta terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre, para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Elohim, que tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar teus mandamentos e aparentarmos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Adonai, nosso Deus Israel,
tu és justo, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Adonai, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, olha aí a solução. Secanias. Tem alguém que tem filho com o nome de Secanias aqui? Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho de Adonai, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça segundo a lei, segundo a Torá. Levanta-te, pois, essa coisa é de sua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou diante da casa de Adonai e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasib, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. E aí segue aqui a leitura de todos os envolvidos, mas que se dispuseram, que se arrependeram e se dispuseram a retificar os caminhos. Arrependimentos, queridos. Já disse aqui várias vezes, arrependimento vem, o termo hebraico seria techuvá, é uma mudança, e o termo grego metanoia, mudança de mente e de atitude. Eles mudaram a mente, como? Reconhecendo a culpa deles. Mudaram de atitude, fazendo o quê? Desfazendo tudo que estava errado. Esse é o princípio da restituição, né? Restituição integral. Onde nós erramos? Ver onde caísses? Caímos lá atrás. Opa, vamos ter que voltar lá. Quanto mais longe distanciarmos, mais longe será o nosso regresso. Voltemos ao ponto de partida, de onde caímos. Retifiquemos os nossos caminhos, para que possamos, aí sim, obter a misericórdia e o perdão do Eterno. Essa é uma palavra, gente, dura, é uma palavra dura, mas é uma palavra para todos nós, todos nós. Todos nós temos muitas coisas a serem corrigidas, e nós, como já disse, nós não temos opção de não fazê-lo, sob pena de estarmos na fila dos perplexos, na fila daqueles que pensam que ganharão a salvação e que ouvirão: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Abra, por favor, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 29 e 30. 2 Crônicas. Um pouquinho para trás aí. 2 Crônicas, capítulo 6, versos 29 e 30. A bendita oração que Salomão nos deixa. Capítulo 6, versos 29 e 30. Olha aí. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Ou seja, o Eterno sabe do sofrimento de cada um, gente. Ele conhece o nosso coração. Essa passagem é exatamente disso que se trata. Agora, não pode ser um jargão para dizer: o Eterno conhece o meu coração, mas eu vou continuar desobediente. Não é isso que diz. O Eterno conhece o nosso coração porque estamos imbuídos de uma intenção de acertar. Estamos empenhados em fazer a vontade dele.
E em assim estando, se vacilarmos, nós temos essa oportunidade de retificação. Aquele que não encontra o lugar de arrependimento é o que vai se perder. Glória ao Eterno que ainda temos esse lugar de arrependimento. E que possamos fazer essa oração, no sentido de obter o perdão de Adonai, e que Ele nos permita retificar os nossos caminhos. Voltemos a 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 11. O texto lido agora há pouco, 2 Crônicas, capítulo 6, 29 e 30. Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Vamos ler a partir do verso 10. Paulo aqui admoestando os coríntios. E a partir do verso 10 ele diz: a verdade de Yeshua está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos. Qual que é o contexto aqui? Pessoas que estavam distorcendo a mensagem. Pessoas que estavam colocando condições de salvação além do sacrifício do Mashiach. Então Paulo apresenta como condição para a salvação única e exclusivamente o sacrifício do Mashiach. A partir do momento que aceitamos o sacrifício do Mashiach, é claro que nós, no processo de Teshuvá, nós partimos agora para uma vida de obediência. Nós obedecemos porque fomos salvos, e não somos salvos por causa de determinada condição. Por exemplo, o que aconteceu também em Gálatas, em relação à circuncisão, colocando a circuncisão como condição de salvação. Não. Para sermos salvos, o sacrifício de Yeshua, compreendermos o plano do Eterno, ao ponto de enviar o Filho dele para morrer por nós. Aí reside a bondade, a misericórdia, o amor de Deus por nós. Agora, a partir do momento que reconhecemos isso, aí sim, agora nós podemos obedecer. Com outro foco, outro objetivo. Eu obedeço agora porque eu fui salvo por Yeshua. Agora eu estou me conformando à imagem dele, à semelhança dele. Ele é o modelo. Aí sim, agora eu estou com o foco certo. Então o que estava acontecendo? Verso 13: os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Yeshua, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O que Paulo deixa claro aqui, gente? Em relação ao ensino, mais uma vez, nós temos um padrão absoluto, uma verdade que é plena. Tudo que colidir com essa vontade é falso. Exatamente. Verdadeiro ou falso? Colidiu? Falso. Simples assim. Então, nós temos que conhecer esse eixo. É o eixo central que nos conduz, perpassando toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse. Toda a Escritura. Colidiu, confrontou, colocou a Torá em xeque. É hora de dar um passo atrás, reanalisar a questão, e saber que o ensino está equivocado. Qualquer ensino que
coloca em xeque a Torá, né, é um ensino equivocado. Então, a Torá nos adverte acerca disso, acerca de julgo desigual. E esse julgo desigual, agora eu estou entrando aqui num julgo desigual da própria fé. O Evandro começou falando hoje aqui acerca de idolatria. Né? Essa idolatria, ela também nos coloca nesse julgo desigual. Quantos de nós não estaríamos, ou eventualmente estamos, idolatrando algo? E pode ser qualquer coisa, gente. Porque quando se fala em idolatria, o que pensamos primeiro que são imagens. Não estou falando de imagens, isso é grosseiro demais para nós. Extremamente grosseiro. Eu estou falando de tudo e qualquer coisa que coloque o eterno em segundo plano. Isso é idolatria. Qualquer coisa. Ou seja, a nossa reflexão efetivamente, a minha prioridade é o reino do eterno? Ou tem algo que toma esse lugar? Eu tenho cumprido os mandamentos do eterno de forma fluida? Tem o óleo do Espírito aí que está fazendo essa engrenagem rodar sem nenhum barulho? Ou eu estou vindo para cá contrariado? Ou eu tenho areia na engrenagem? Ou eu estou fazendo para agradar A ou B? Ou eu estou com a motivação certa de colocar o eterno acima de todas as coisas, confiante que o resto é resto? O resto é resto. E o eterno, não estou falando resto no sentido pejorativo, não. O eterno vai cuidar de todas as nossas necessidades, assim diz a palavra: buscai, pois, o reino dele e a sua justiça, as outras coisas não serão acrescentadas. E somando esse texto ao Salmo 37, agrada-te de Adonai, e ele satisfará os desejos do seu coração. Não devemos nos preocupar com coisa alguma, tão somente em andarmos segundo os preceitos dele, priorizando o reino dele. Um princípio, gente, só um princípio, coloca em ordem toda a nossa vida. Só esse princípio. Bom, o eterno acima de todas as coisas. Bom, agora eu vou depender, eu vou obedecer, eu vou seguir essas santas instruções. Pego essas instruções, ou melhor, ela me pega pela mão, e me conduz. Isso é o que significa aquela parte que diz que, quando Paulo diz que a lei, a Torá, ela serve de aio, de um tutor, de um professor, de um cuidador, para nos conduzir a Yeshua. Porque esse tutor mostra a minha miserável condição. Quando eu olho para esses preciosos mandamentos, eu vejo quão pequeno sou. E clamo, do jeito que nós lemos o texto de Esdras, de Neemias, clamo, tremo diante da vontade do Eterno, diante da possibilidade de receber uma reprimenda à altura, e eu quero segurar a mão de Yeshua, quero que essa santa, boa e justa instrução me conduza até Yeshua, para que ele, me tomando pela mão, me leve são e salvo até os átrios do Eterno. Queridos, julgo desigual tem a ver com a nossa união, com o nosso cônjuge, com os nossos relacionamentos entre amigos. É óbvio que eu não estou dizendo que nós não devemos fazer amizades com pessoas do mundo, incrédulos. Agora, nós não podemos, a despeito de relacionarmos com eles, e muitos dizem o quê? Como que eu vou pregar para eles se eu não me relacionar? O problema não é esse, o problema é que muitas vezes as outras pessoas acabam pregando para nós e nós estamos fazendo o que elas estão fazendo e não o que nós estamos fazendo. Ou seja, elas nos discipulam e não o contrário. Nos deixando ser influenciados por isso, ao invés de nos influenciar, ao invés de exalarmos o bom perfume de Yeshua, nós estamos chegando na nossa casa de volta com cheiro de enxofre.
Então, gente, é claro que é elementar demais. É como eu vou me relacionar com uma mulher que não teme a esse Deus, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como? Como posso pensar em relacionar com uma mulher que não tem esse padrão? É impossível. Impossível. Como vamos cumprir Shabat? Como vai ser a nossa cozinha? Não é? Eu quero um alimento que é puro, de acordo com os preceitos da Torá. A outra pessoa está pouco se lixando para esses preceitos. Não é? Tem preceitos de relacionamento sexual. Não é? Eu primo por essa instrução, a outra pessoa não quer nem saber, não, eu quero assim. Afinal de contas, eu mereço ser feliz, eu casei para ser feliz. Não é? A verdadeira felicidade, gente, ela se encontra jungida, presa na obediência a essas instruções. Não existe felicidade fora dessas instruções. E aí, perpassando aí pelos relacionamentos, chegando à questão de negócios. Tem pessoas que têm coragem, pessoas servos do Eterno, que têm coragem de fazer sociedade com o ímpio. Sendo que a palavra diz: como andarão dois juntos, não há entre eles acordo? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Gente, princípios. Eu sou da área do direito e eu lido com isso todos os dias. Doutor, fui apunhalado pelo meu sócio, o cara comia dentro da minha casa. Ele era evangélico. E aí Yeshua vem e diz o quê? Pelos frutos conhecereis. Pelos frutos. Opa, peraí, que olha o princípio. Você não observou o princípio. E outra coisa, você está num padrão A e a pessoa tem uma vida dessa forma, não obedece nenhum preceito. Isso tudo, ele está debaixo da graça. Tudo, pode fazer o que ele quiser. Não tem lei mais. Como fazer sociedade? E aí eu tenho casos de clientes que se arruinaram. 8 imóveis residenciais da família inteira, tudo penhorado para cobrir dívida, feitas por um sócio ímpio. Um sócio ímpio. Confiança fora dos padrões da Torá. Ah, se tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos. Gente, nós temos um tesouro, é o que Yeshua fala, aquele que encontra o reino, ele encontra um tesouro. Está no campo ali, ele acha um tesouro, eu quero adquirir esse campo. O que eu tenho que fazer? Vende tudo que tem para adquirir. Esse é o princípio. Esse é o princípio. É um tesouro. Nós temos que saber calcular esse tesouro e valorizá-lo da devida forma. Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós. Que o Eterno nos capacite com o Espírito Santo dele, para que possamos andar nesses estatutos, ordenanças, juízos, mandamentos, e que nos permitamos ser conduzidos por tais princípios tão caros, que são os únicos princípios que determinará se seremos aprovados ou não. Shavuot a todos.